Olá pessoal, eu sou a Paty, também conhecida como Nyorkina, moro em Nova York, faço roteiros personalizados e walking tour e tô aproveitando a quarentena para contar um pouquinho sobre a minha vida. Esse é o quinto vídeo. Quem perdeu os últimos vídeos pode voltar aí no meu canal e olhar o que aconteceu até então. O último vídeo foi um pouquinho diferente, não falei muito sobre o meu relacionamento, porque eu quis falar um pouquinho sobre ansiedade, ele foi um pouquinho mais pesado, mas agora vamos aí voltar ao nosso assunto namorico. Como eu tinha falado, eu conheci ele numa viagem para Nova York, e aí fui parar no hospital, e quando eu tava no hospital, ele me ligou, porque ele pegou o meu telefone com a minha amiga. E aí que acontece? Eu não respondi a ele quando eu tava no hospital, porque eu tava passando mal, mas quando eu voltei pra casa, comecei a me recuperar, ele continuou me ligando. E o que eu pensei nesse momento em relação a ele, né? Então, imagine você vai num primeiro encontro com uma pessoa e você barfa o tempo inteiro, você fica lá barfando, você tá no teu nível mais baixo que você poderia estar. E mesmo assim a pessoa continua te ligando, né? Ainda mais em outro canto do mundo, né? Então, eu pensei assim, nossa gente, se eu barfei e o rapaz continua me ligando, ele realmente gosta de mim. Ao questionar o David por que ele começou a me ligar, mesmo depois de eu ter barfado, ele não consegue me dizer a resposta. Então é uma incógnita, não sei o que levou, o que motivou esse rapaz a continuar insistindo num relacionamento à distância comigo, mas o fato é que ele começou a me ligar e a gente começou a se comunicar. O nosso relacionamento também teve um fator externo extremamente interessante. Quando eu voltei da minha viagem de Nova York, em 1996, o meu pai foi um dos primeiros brasileiros a colocar internet em casa. Gente, não tinha nem Google. Eu fui pesquisar quando que o Google nasceu. O Google nasceu em setembro de 1998. Eu tinha internet 2 anos antes que o Google. Ninguém tinha internet no Brasil. O meu pai, ele sempre foi super assim, tecnológico. A gente tinha em casa um aparelhinho chamado videotexto. Eu vou até colocar uma foto aqui do videotexto. O negócio era tão antigo, tão pré-histórico, que eu não consegui nem achar uma foto do teclado do videotexto. Então aqui vai uma foto do que é um videotexto. O videotexto era um tipo de um computador que você conseguia ler notícias, que nem o Atari, vinha aquela letrinha que nem do Atari, sabe? A Atari também, eu fui uma das primeiras a ter Atari. Então vinha aquelas letrinhas com notícias e tal. E o videotexto, então, dava pra fazer um bate-papo, um chat. Só tinha eu e minha amiga Priscila, a gente eram as duas pessoas da escola que tinham um videotexto. Então todo mundo queria vir pra minha casa pra brincar de videotexto, porque ninguém tinha na casa deles videotexto. Então eu fui uma das primeiras a ter o e-mail, a internet. E eu não conhecia ninguém que tinha internet. O David, ele tinha internet só com a faculdade. Então ele fazia a NYU e só quando ele ia na biblioteca da faculdade ele tinha acesso aos e-mails. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de fazer pen pal, né? Mandar cartinha para as pessoas. Eu tinha pen pal em Israel, eu tinha pen pal na Argentina. Eu sempre curtia isso. Eu sempre gosto de conversar com pessoas de outros países, com outras culturas. Eu sempre me interessei muito por isso. Diferente dos gringos, né? Depois eu vou contar quando eu cheguei aqui que o gringo não tá nem. O nova-iorquino não tá nem aí. Pelo menos no ambiente que eu tava, ninguém tava interessado que eu era do Brasil. Ninguém me perguntava muita coisa. Eu sou uma pessoa muito interessada. Como o David tinha o e-mail e eu também tinha, eu não conhecia mais ninguém que tinha e-mail. O David foi o meu pen pal
Então, ele me escrevia e-mails, mas não era assim uma coisa que a gente escreve e você recebe notificação e nada. Para eu conectar com a internet, eu tinha que desligar o fiozinho do telefone, conectar com a internet, aí vinha aqueles barulhinhos, sabe? E aí eu conectava na internet. Demorava um tempão, às vezes nem entrava. E então não era todo dia que a gente se mandava e-mail, mas era uma vez a cada 2, 3 dias. E aí a gente começou então se comunicar bastante por e-mail. Eu já falava inglês, muita gente me perguntou se eu falava inglês. Eu vou fazer um videozinho de como que eu aprendi o inglês, mas eu já falava o inglês, eu sempre fui boa de inglês. Eu era má aluna, mas eu era boa aluna de inglês, sempre fui, sempre tirava 10. Eu aprendi inglês desde a 4ª série. Quando começou o inglês na escola, eu já tinha uma base de inglês, né? Naquela época, não é que nem agora que a gente tem escola bilíngue e tal. O mundo mudou, gente, eu sou velha, tá? Mas enfim, a gente ficou pen pals e ele também me ligava, né? Ele me ligava de madrugada. Eu acho que quando era de noite era mais barata a ligação. E também o David sempre foi assim. Ele sempre teve horários bem malucos pra dormir. Até hoje, ele vai dormir 3, 4 horas da manhã e me acorda. Sabe, ele não tem um pingo de consideração. Ele dá, Patrícia, acorda, são 3 horas da manhã. Continua assim. Nunca mudou. Eu devia ter... Sabe, a gente precisa ver os sinais. A gente precisa ver os sinais quando a gente conhece uma pessoa. Mas enfim, então, meia-noite, 1 hora da manhã, quando o telefone tocava na minha casa, eu já sabia que era ele. Aí eu tinha que ir na sala, conversar com ele. E a gente ficou, então, batendo esse papo. E ele falava, volta para Nova York, vem para Nova York, vem para Nova York. Então, ele ficou insistindo para eu voltar para Nova York. E eu tava de novo com aquela frustração. Por que raios que eu fiquei com ansiedade de novo? Por que raios que eu estraguei minha viagem de novo? E eu queria provar que eu não tinha ansiedade, que eu era mais forte que a ansiedade. Então eu fiquei com aquela convicção que eu tinha que voltar para Nova York. Eu tinha que voltar para Nova York e provar que todo mundo estava errado, que os médicos estavam errados, que eu tinha controle sobre o meu corpo, que eu não ia ficar mais ansiosa. E então eu comecei aí a planejar a minha volta para Nova York, que acabou sendo em fevereiro de 1997. Então, conheci o David em outubro de 96 e em fevereiro de 97 eu voltei para Nova York. E aí, essas vão ser as cenas do meu próximo capítulo. Gostaram, gente? Então escreve aí nos comentários o que vocês acharam da minha historinha, o que vocês querem saber. Me sigam no Instagram, se inscreva no canal para saber quando é que eu vou postar os próximos capítulos. E até a próxima. A próxima vai ser a minha segunda vinda para Nova York e o que mudou na minha opinião sobre a cidade. Tchau!